Geisiel, você sabia como a saúde física pode ser condicionada pela saúde mental? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Podclean. Eu sou Caroline Brito, sua recepcionista na Clean Center Santa Cruz. E eu sou a Jaqueline, faço parte do setor administrativo aqui da Clean Center. E hoje, como os nossos convidados, nós temos aqui o nosso pastor Marcos e o psicólogo Geisiel. Gente, sejam muito bem-vindos e é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Sou o pastor Marcos, da igreja Bet Shalom, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e tenho muito prazer de estar participando desse podcast e saber que essa oportunidade é muito rica, até para falar para as pessoas, né, da fé que está relacionada à saúde mental. E meu nome é Geisiel, sou psicólogo clínico aqui já na cidade, trabalho já há 10 anos e tenho especialização em neuropsicologia e espero também poder contribuir, trazendo algumas informações que são úteis para a saúde mental. Muito obrigada. E para a gente falar sobre saúde mental, eu acho que é importante a gente definir, né? O que seria saúde mental, o que seria um sinal de que talvez algo não esteja certo. O senhor poderia nos dar um direcionamento a esse respeito? É bem complicado assim, de fechar esse tema, né? Assim, Uma da saúde definição. uma definição assim, completa, né? Até porque saúde não é necessariamente a ausência de doença, né? Então, assim, Que interessante. Então, assim, a gente precisa pensar a saúde mental como um todo, né? Desde aquilo que envolve a questão das emoções, né? Desde os transtornos psiquiátricos, né? Como ansiedade, depressão, que são problemas do nosso tempo, problemas da nossa geração, que vive sob pressão, que vive em busca de melhores performances, e isso tudo tem desencadeado aí desequilíbrios, tanto físicos como mentais, né? Que é o que a gente pretende trabalhar hoje. Então, a saúde mental está relacionada a esse campo da mente, da saúde, das emoções, de como elas se processam, de como elas influenciam na nossa vida, né? De como elas fazem a gente lidar com as coisas e influenciam nos nossos comportamentos. Entendo. Então, quando a gente está, de repente, não sabendo lidar com alguma emoção, isso está atrapalhando a nossa vida, nosso convívio com as pessoas, então isso seria um sinal de que talvez, né, algo não esteja certo e é legal procurar ajuda psicológica, não é isso? Com certeza. Legal. Geisiel, o nosso sistema imunológico, ele acaba sendo afetado por causa da nossa saúde mental, certo? Como é que funciona isso? Como é que ele pode afetar? Olha, esse é um tema que já vem sendo estudado já há algum tempo, né? E esse tema se chama psiconeuroimunologia, que é a junção da psicologia com a neurologia e com a imunologia, certo? Porque esses três aspectos aí da saúde, né, do nosso corpo, eles estão interligados. Então, à medida que você está enfrentando ali, você está diante de um agente estressor, enfrentando a situação difícil na sua vida, não é? Seja uma perda, um luto, um desemprego, uma situação surpresa de doença, não é? Quando essas situações acontecem, o nosso cérebro ele faz um julgamento dessas situações e ele entende que aquilo é ameaçador. E à medida que ele entende que aquilo é ameaçador, ele ativa esse sistema psiconeuroimunologia, ou seja, psico porque ele interpretou como ameaçador, o cérebro processa essa informação ameaçadora e ativa uma região chamada glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais vão produzir um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio chamado cortisol, ele liberado em excesso, ele suprime o nosso sistema imunológico. Veja. Exato, né? É um hormônio que inibe, uma vez que ele é produzido em excesso, ele causa o efeito de imunossupressão, ou seja, inibição do sistema imunológico. E à medida que o sistema imunológico é inibido, devido ao agente estressor e à produção de cortisol, o que acontece? Doenças oportunistas surgem, ou seja, se o meu sistema de defesa ele não está funcionando do jeito que é para funcionar, logo, né? Doenças oportunas vão surgir, como
problemas de dermatites, né? Que a gente não leva nem tão a sério assim, como é importante você cuidar da mente. Deixa como a mente é como se poderosa. fosse nada. Como vai gerando uma coisa que leva a outra. E você percebe que é isso mesmo, né? Primeiro porque você interpreta a situação de uma maneira ameaçadora, o seu cérebro ele julga então que aquilo é um risco para você, que você precisa sobreviver aquilo ali, e ele ativa essa glândula para produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então esse hormônio, quando começa a ser liberado na corrente sanguínea, certo? Ele suprime o sistema imunológico, né? Então isso já acarreta no desenvolvimento de outras doenças, né? Que estão ali oportunistas, como eu acabei de falar. Então você percebe que é a junção do psíquico com o neuro e com o sistema imunológico. Há uma comunicação entre esses três. Meu Deus, então se você não cuida bem das suas emoções, por exemplo, você fica completamente desprotegido para outras coisas. Exato. E isso também está relacionado, né, ao sistema digestivo, né? Uma vez que há uma comunicação direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Por isso que Vocês sabem, né? Mas, os cientistas já dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Então, essa é a primeira vez que eu ouço isso, vou saber. Exato, né? Meu Deus. A probiótica do nosso intestino é controlada pelo nosso cérebro, né? E se você, talvez seja novo para muitas pessoas que estão ouvindo isso, mas 90% da serotonina, do hormônio do bem-estar, e 50% da dopamina são produzidos no nosso intestino. Entende? Então o nosso cérebro ele comunica ao nosso intestino para que ele produza esses hormônios de bem-estar, de regulação de humor. Então há uma comunicação, como se fosse uma linha telefônica, que está toda hora, né, se comunicando, como se fosse uma internet que está ali passando dados, né? E uma vez que esses dados são interrompidos, que há uma falha dentro do sistema e o outro não recebe, e vice-versa, também pode haver uma diminuição das funções imunológicas do corpo, certo? Então é bem interessante. E aí já entra uma outra temática, que é a questão da alimentação, né? E aí eu nem vou falar muito porque é a área da Nutri, né? Gente, como é interessante, porque às vezes eu digo, eu vou dizer a gente porque eu vou me colocar nesse lugar. Tem dia que a gente está com tanta dor no corpo e tudo começa aqui. Se a gente não cuidar da nossa mente, e como o poder da mente é fundamental. Tudo começa aqui, tudo vem daqui. Exato. É incrível. E aí, assim, só pincelando, né, a área da Nutri aí, mas, por exemplo, a questão da ingestão de açúcar, né? A ingestão de açúcar em excesso, né, produz inflamações no nosso sistema digestivo, o que vai fazer com que, né, afete diretamente o sistema imunológico, que vai liberar substâncias inflamatórias, como o cortisol, por exemplo, e que vai deixar a gente mais estressado, né? Então, por exemplo, uma cadeia de eventos. às vezes os pacientes dizem, eu estava estressado e eu comi muito chocolate. Aí eu digo, beleza, tem Tomei uma garrafa, taquei água açúcar na água e tomei. Sim, também não é interessante, né? Essa metodologia aí já ficou ultrapassada. Tentando tirar um mal com outro mal. Exato. Então, por exemplo, a questão de ingestão de açúcar, né, estimula o nosso sistema imunológico a produzir substâncias pró-inflamatórias, né? Então, acontece que começa ali a se produzir muito cortisol, né, e desequilibra e afeta, né, o nosso organismo, a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Nossa, quando a gente fala, né, na mente, a gente pensa muito, pelo menos na minha cabeça, né, muito sistema nervoso, né? Mas, tipo, eu não sei dizer como relacionadas são essas duas coisas. É um pouco difícil separar, tem alguma ligação essas duas coisas, só manda uma mensagem. Como é que funciona? O sistema nervoso ele coordena tudo, né? Todo o nosso corpo. O nosso cérebro emite sinais, né? Pequenas descargas elétricas que ele emite, que passa pelos neurônios e que comunica alguma função do nosso organismo através do sistema nervoso, ou seja, através dos neurônios que estão interligados e que vão formando uma rede de comunicação. Então, à medida que essa informação que o cérebro manda vai passando,
vai ativando regiões, vai liberando substâncias, e aí vem os neurotransmissores, né, que são a dopamina, serotonina, noradrenalina, que vão sendo liberados a partir de comandos elétricos, né? Então, os nossos neurônios eles se comunicam entre si e vão organizando o nosso corpo. Então, basicamente, se a minha saúde mental não está em dia, eu estaria mandando respostas horrendas para o meu corpo. Sim. A questão da saúde mental não está em dias, por exemplo, se você estiver muito ansioso, né? Então é como se você tivesse com o seu sistema de alerta ligado. Né? Então é como se você, a partir do momento que você está muito ansioso, você passa a tomar sustos. É como se você passasse o dia tomando sustos. Né? E à medida que você toma esses sustos, né, há uma descarga elétrica no seu corpo, que acontece aquilo que eu já expliquei, a liberação do cortisol, da adrenalina também, outra substância, que é uma substância que é chamada para trabalhar quando a gente sente medo, né, quando a gente está passando por uma situação assim de risco. Então, à medida que eu estou ansioso, eu fico com muito medo, meu corpo começa a liberar muita adrenalina. Essa adrenalina fica nas minhas células, né, e pode me gerar insônias, e pode me gerar inquietações, irritabilidade, e por aí vai. Diante de tudo isso que a gente já comentou aqui, qual é o caminho para poder cuidar da mente? Por onde é que eu posso começar isso? Olha, a gente tem falado muito assim sobre a questão de hábitos, né? Cuidar da mente também está atrelado a hábitos saudáveis, né? Então eu diria que, primeiro, procurar ajuda, né, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, porque ainda existe muito preconceito em cima disso, né? E a gente sabe que isso não leva a nada, né? As pessoas acabam tendo esse preconceito porque, querendo ou não, de alguma forma, há uma necessidade do homem se sentir autossuficiente, né? Essa coisa, não, eu mesmo resolvo meus problemas, não preciso de psicólogo, não. Para que psicólogo? O psicólogo vai resolver meu problema? Vai. Se ele resolver, eu vou. Se ele não resolver... Então, assim, há muito essa coisa, né? Tipo assim, psicólogo tem dinheiro para me dar? Psicólogo tem não sei o quê? Eu vou lá só para conversar? Vou lá só para conversar, né? Então, aí eu vou gastar mais dinheiro. Geralmente se pensa assim, vou ficar mais aperreado, vou ficar mais estressado. E não é bem assim, né? Então, essa autossuficiência, ela acaba sendo prejudicial. As pessoas querem carregar seus problemas sozinhas, empurrando com a barriga. E muita gente ainda só chega no consultório quando as coisas já estão bem avançadas, né? Quando hoje as coisas já estão bem complicadas. Então, é importante vencer esse preconceito, começar procurando um psicólogo, né? Fazer uma avaliação. Também, por vezes, é necessário um encaminhamento ao psiquiatra também, que vai entrar com a parte da medicação, né? Então, assim, e a questão dos hábitos, como eu falei, né? A atividade física como um fator de proteção, a saúde mental, a questão do sono também, né? Porque as pessoas muitas vezes não valorizam o sono, acham que dormir é luxo, né? Não, dormir é luxo, não precisa dormir não, tem que dormir só um pouquinho e trabalhar. Sendo que não, os estudos já mostram também que a insuficiência de sono gera transtornos, problemas psiquiátricos, neuropsiquiátricos, enfim, neurológicos. Então, o sono ele funciona como uma espécie de reparação do corpo, né? Ou seja, é como se você passou o dia ali acumulando essas sujeiras, liberações de cortisol, como eu falei, de adrenalina, tudo isso fica na sua corrente sanguínea. Quando você dorme, fica na sua célula. Quando você dorme, o sono ele repara, ele vai limpando, né? Como se entrasse uma equipe de limpeza ali que começa a fazer uma grande faxina no teu corpo. E quando você não dorme o suficiente, você acaba acumulando esses resíduos, ficando mais estressado. E aí existe uma relação do sono com uma área do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, né? Que é onde a gente planeja as coisas, é onde a gente decide as coisas, é onde os mecanismos de inibição estão presentes, né? Então, tipo, à medida que você não dorme bem, essas funções ficam prejudicadas. Se você for fazer um cálculo matemático sem dormir bem, você tem a tendência a errar o cálculo, né? Você vai ficar com a memória ruim no outro dia, você vai ficar cansado. E aí tem uma relação também, né, com a questão da... Eu estou falando muito, mas deixa eu... Não, pode falar. A questão de dieta, né? Muita gente não consegue fazer dieta e tal, porque muitas vezes dorme mal, né? Então, não acredito. Sim, porque tem uma relação, estudos mostram que, tipo, se você não dorme bem,
a sua fome vai aumentar no outro dia. Você vai querer comer mais alimentos gordurosos. Por quê? Porque você está cansado. Se você está cansado... O fato de eu não dar atenção para o meu sono pode atrapalhar numa dieta que eu queira fazer. Sim, mas eu posso estar passando no nutricionista fazendo tudo certinho, mas se eu não dormir bem, a dieta não funciona. Sim. Porque no outro dia você vai estar mais cansado, né? E aí você vai ter necessidade de alimentos mais gordurosos, porque o cérebro entende que você precisa se sustentar, você precisa estar bem, precisa estar forte. Então a vontade de comer aquela parmegiana vai aumentar, a vontade de comer aquela pizza vai aumentar, né? Então a gente devia estar no completo caminho oposto, né? Você acha que não vou dormir, eu vou fazer mais coisas. Na verdade, você vai fazer menos, você vai fazer pior, né? Exato. Vai fazer mais. Mas A então, dieta vai caindo no seu pé, né? exato, mas é por aí, né? Então, ó, saudáveis como atividade física, sono, né? E boa alimentação também, né? São fatores que estão totalmente ligados à saúde mental, né? E a evitação do estresse, né? A evitação do estresse. Mas como é que evita o estresse? Primeiro, a gente precisa entender, né, como nós processamos as informações que chegam até nós, porque tem pessoas que se estressam por qualquer coisa, né, e tem que aprender a não estar dando esses pequenos sustos em si mesma. Então isso é com terapia que resolve, não é? E assim, e tentar desenvolver uma rotina saudável, delegar funções, enfim, tentar ter um tempo para si, para ler um bom livro, para descansar, como eu já falei, né, para comer com calma. Então tudo isso... Isso é muito legal o que o senhor está trazendo, porque hoje em dia, né, tem muito aquela cultura de que eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro. Se eu não estou produzindo alguma coisa, então tá tudo errado, eu sou pior do que fulano, não sei o que, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu nunca posso focar em uma coisa só, né? Enquanto eu estou ouvindo música, eu tenho que estar fazendo não sei o que, eu tenho que estar ouvindo podcast, eu tenho que estar fazendo... E, na verdade, eu só estou me destruindo com isso, na verdade. Claro, com certeza. É a cultura da hiperperformance, né? Que as pessoas têm que ser sempre muito performáticas, têm que dar o melhor de si mesmo, elas têm que estar sempre bem apresentáveis, sorridentes, e não há espaço mais para ser humano, né? O sistema força as pessoas a serem máquinas, né? Ou seja, você tem que estar sorrindo toda hora, você tem que estar bem toda hora, você tem que estar lembrado toda hora das coisas, né? Você tem que fazer as coisas muito bem feito, acima da média, né? E aí você percebe que é um ciclo que não acaba, né? Já aumenta o estresse, né? Já aumenta o estresse, exato. Porque a palavra estresse vem do inglês sob pressão, né? Então, tipo, nós estamos vivendo sob pressão, né? Então, assim, os estudos mostram também que a nossa geração ela vive mais sob pressão do que as gerações anteriores, né? Essa pressão por ser bom, né? Por ser eficaz em tudo que faz, né? E essa coisa sempre tem algo faltando, nunca tá bom, né? Você fez esse curso, faça esse outro agora, né? Clique aqui e saiba mais. Sempre tem algo. E é aquela sensação de tipo assim, se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Isso, ficar para trás. A comparação, né, de fulano tá lá, fulano tem que estar também. O pior é que muitas vezes isso é autoimposto, né? Não tem ninguém dizendo, você tem que fazer, você tem que estar nesse padrão, mas é você que se coloca. E às vezes um pouco que a gente faz já pode transformar tanto a nós mesmos, nossa mente, como o que a gente quer fazer, por exemplo, transformar vidas, salvar vidas, às vezes com aquele pouco, né? A gente nunca precisa estar aí focado no outro para querer ultrapassar o outro. E eu acho que é isso que acaba vindo o estresse, aquele peso, né? De você ficar estressado e preocupado desnecessariamente. É engraçado que se você pensar, por exemplo, nos próprios médicos, né, sempre tem especializações, né? Então, tipo, ninguém tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí não, acho que é horrível. É horrível. Procurar um psicólogo. Por exemplo, se eu estiver sentindo uma sensação assim, de muita tristeza, eu vivo triste ali, é um motivo de eu procurar? Ou tipo assim, não, eu posso me alegrar com outra coisa, eu posso ir para a igreja, somente ir para a igreja, que vai ajudar, né, pastor? Mas o marido tá ajudando. Ou não, tipo assim, não, eu estou ali sentindo uma tristeza muito profunda, isso pode agravar, eu devo já procurar um psicólogo? Sim, com certeza, já deve, né? Assim, sentir tristeza é normal, todos nós sentimos, faz parte do conjunto de emoções que nos compõem como pessoas,
mas uma tristeza profunda, prolongada, sem uma causa aparente, né, por mais de 2 semanas, já é um motivo para que você procure uma ajuda psicológica, certo? Então, assim, quando você sente a tristeza, mas depois passa, ok, né? Às vezes é algo pontual, uma chateação. Você sabe, né? Porque você está triste. Você sabe, exato. Mas quando você não sabe e essa tristeza é persistente, ela é insistente de alguma forma e dura mais de 2 semanas, então é sim interessante procurar um psicólogo, não é? Psicólogo, e se você acha que assim, eu tô bem, por exemplo, eu acho que eu tô bem, eu tô se sentindo triste, não tô nada, mesmo assim, seria interessante eu passar por um psicólogo para saber se realmente tá tudo ok, né? Porque de repente eu acho que eu tô bem, mas eu tô conversando com uma pessoa e a pessoa olha que tem alguns sinais, algumas coisas que eu falo que não estão muito de acordo, né? Já poderia levar para outro lado, não tratar isso aqui, você acha que seria importante ou realmente a gente só deve procurar um psicólogo caso a gente perceba algum sinal nós mesmos de que alguma coisa pode estar errada? Ótima pergunta. Bom, eu acredito que a psicologia ela foi feita para o desenvolvimento humano, certo? Então, ela não é uma abordagem que trata apenas de casos psiquiátricos, né? Ela não tem que tratar apenas de adoecimentos mentais, não. Então, assim, a pessoa também pode procurar a psicologia para se conhecer, por exemplo, para saber de suas crenças mentais, saber de suas limitações, saber como lidar com determinada situação, relacionamento, ou ela desconfia que está vivendo uma situação abusiva e quer saber mais sobre isso, né? Então, assim, sobre relacionamentos, muita gente às vezes está incomodada e não sabe como lidar com aquilo. Então, é bem interessante essa coisa do autoconhecimento, que eu diria que é o caminho mais fácil quando você procura para tentar se prevenir de um adoecimento, e não apenas quando o adoecimento chega. Muito bom. Gisele, de que maneira que a fé pode contribuir na nossa saúde mental? Com certeza, a fé é um fator de proteção, né? Também os estudos mostram, né? A fé previne o suicídio, né? Por exemplo. Então, as pessoas que têm fé se suicidam menos, né? As pessoas que têm família também conseguem reagir melhor. São fatores de proteção. Existe, sim, essa dimensão da espiritualidade que precisa estar alinhada, né? Precisa estar alinhada com Deus. E quando está alinhada com Deus, certamente a pessoa terá melhores condições de reagir, né? Mas aí, assim, essa questão da fé, eu acho interessante também que o pastor comente, porque ele vai trazer aí alguns elementos aí interessantes. Muito experiência nessa área, né? Muito bem, tudo que nós podemos ouvir mostra e aponta justamente para a origem. A origem de tudo, o ser humano é um ser muito completo. Deus fez tudo perfeito, todo o mecanismo, todo o metabolismo. E é interessante isso, mesmo que algumas ocasiões se debatem e as pessoas não entendem muito, mas Deus fez o ser humano completo. Ele deixou isso para que o homem pudesse explorar, descobrir, conhecer e saber lidar com os seus problemas, as suas emoções. Por isso que na teologia tem um termo que é muito usado, que se chama tricotomia. Então o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. E em cada campo, né, existe pessoas especializadas para cuidar. Na ciência está aí o campo das emoções, que é tratado justamente pelo psicólogo, que é tratado justamente pelo conhecimento psicológico, mas também do corpo físico, o clínico, ele conhece, né, todo o metabolismo, as alterações que sofrem. E no campo espiritual, aí está a fé. E essa fé é justamente canalizada para Deus quando foi o Criador e nos fez com todas essas características e aspectos também diferentes. Então é interessante a fé, porque ela aponta para a origem, para aquele que criou. Embora muitos não acreditem, achem que veio de
uma explosão cósmica, veio de algum acontecimento da natureza, mas aqueles que têm a fé acreditam que Deus ele fez. E é tão perfeito que ele deu a própria sabedoria ao homem para tentar mostrar aonde está falhando, aonde está precisando melhorar, onde está precisando cuidar, tratar, que é o mais importante. Então, no campo da fé, as pessoas se fortalecem, tanto na alma, que é esses sentimentos que afloram em alguns momentos, é tanto que o salmista Davi teve momentos, os livros de Salmos tem muitas orações que eram totalmente depressivas, né? Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Eu creio num Deus que é o Deus da minha salvação. Então, isso o motivava, e a fé faz isso. Quando o ser humano entende e sabe condicionar cada área da sua vida, ele se sobressai. E eu digo que por muito tempo foi um tabu cuidar da mente, cuidar da alma, né? No campo da psicologia, da psiquiatria, e as pessoas se privavam porque diziam que não estavam ficando loucas, mas não é bem assim. Veja que um monte de alterações o nosso organismo sofre e que é preciso estar bem, né? Acho que é uma frase que diz: corpo sano, mente sã. Então, quando estão relacionados e bem alimentados, no campo da fé há um fortalecimento de todas as áreas. Então eu digo sempre, quando é preciso, procure o profissional, procure aquele que pode lhe dar orientações, fazer um tratamento, mesmo que até mesmo no campo da psicologia seja profilático, para aquele que não se sente bem, mas que precisa se conhecer, como foi bem colocado aqui por Gesiel. Então, eu acho que em cada área nós precisamos ter conhecimento. E esse conhecimento Deus dá para que as pessoas possam ter uma vida mais leve, mais saudável. Tanto que eu digo que até mesmo na fé, né, a orientação do apóstolo Paulo, por exemplo, ele dá uma orientação fenomenal que eu acredito que cabe muito nessa palestra, né? Ele diz: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, nisso pensais. Por que ele falou isso? Foi apenas um chavão? Não foi. Porque ele diz que aqueles que estão em um momento difícil e procurando encontrar uma resposta, né? Então ele diz: faça isso, pense no que é bom, no que é agradável, no que é perfeito. Daí vem todo o processo de equilíbrio no corpo, na alma e na mente. Então, o próprio Deus deixou a medicina, né, de certa forma. Com certeza, o próprio Jesus enfatizou isso, dizendo: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, né? Então ele opera milagres, ele cura, ele faz. É tanto também que em um momento ele deu uma palavra para o cego e o cego logo enxergou. E ao outro ele fez um lodo, passou nos olhos do cego e disse: vai ao tanque e lava-te. Por que duas formas, né? Então existe a multiforme graça de Deus que atua tanto na vida do homem, para que ele seja bem cuidado e ele possa ter uma mente sã e corpo são. Amém, glória a Deus. Pastor, em toda essa sua experiência, o senhor como pastor, o senhor já vivenciou isso na prática? O senhor tem algum testemunho para contar? Ah, sim, a gente tem tido experiências com muitas pessoas, e aquelas que a gente vê que precisa de cuidar da mente e cuidar através de um profissional, a gente indica. Mas quando é realmente em conjunto, como por exemplo, tem uma pessoa que nos procurou, acho que há um ano atrás, e essa pessoa, ela foi assim, eu digo que Deus faz isso, inclinou para vir até nós, até de um outro estado, até de um outro lugar, e ela veio, era um amigo meu, e é um amigo meu muito querido,
e assim procurou para a gente ajudá-lo. E eu fiquei assim sem entender, porque foi algo muito rápido. E ele disse: eu estou indo para aí. E aí, eu, com muita consideração, vem, a gente vai te buscar no aeroporto, a gente cuida de você e tal. E ele veio. Mas quando chegou aqui, nós sentimos que ele estava totalmente descompensado. E foi logo imediatamente que a gente pôde diagnosticar, eu e minha esposa. Já o Geisiel a gente acionou, porque também ia ajudá-lo. E ele pediu que nós cuidássemos dele, porque ele fugiu, assim, ele procurou um refúgio em alguém que ele pudesse abrir o coração e confiar. E ele disse: olha, me ajude, eu posso gastar, eu posso ser cuidado da melhor forma que vocês entenderem, mas Deus, ele usou as palavras, me inclinou para vir até vocês. E nós o recebemos. Geisiel entrou com a parte psicológica, logo imediatamente também acionou a parte clínica com o psiquiatra. Ele estava totalmente descompensado, a gente ficou admirado porque conhecíamos ele já há muito tempo. E depois eu entrei com a parte espiritual, né, que é levá-lo a voltar à origem daquilo que ele tanto amava fazer, gostava de fazer, que estava um tanto afastado. Então, tudo isso somou que esse amigo, ele passou uns 20 dias conosco, acho mais ou menos isso. E quando estava bem, ele disse: agora eu vou voltar. E hoje ele sempre liga para a gente e diz assim: olha, vocês salvaram a minha vida. Então, Deus salva as pessoas no corpo, curando, na alma, nos seus sentimentos que são transformados, e no espírito, quando ele prepara-nos para uma vida eterna com Deus. E ele procurou a terapia certa, viu, gente? Porque é o pastor e o psicólogo, porque é pai e filho. Ou seja, ele procurou as pessoas ideais, o espiritual e o lugar só. Perfeito. Pois de Deus. Ele veio para uma clínica, né? Uma clínica completa. Pastor, o senhor teria talvez algum testemunho próprio do senhor mesmo, assim, de talvez algum momento que o senhor estivesse passando, que assim, se não fosse a fé, o senhor não teria como ter suportado aquilo, ter passado por aquilo? Sim, com certeza. As pessoas às vezes pensam assim: quer pastor, tem mais fé, é super-homem, É mais santo. é mais santo. Não, gente. O próprio Jesus, é interessante, eu gosto de dizer isso, o próprio Jesus teve um momento de depressão profunda. As pessoas que não conhecem a Bíblia não sabem, mas o momento de angústia de Jesus, que ele suou sangue, diz o texto, né, que foi um momento angustiante, porque ele sabia o que ia passar. Então, ele sentiu na pele, no ditado, humanamente falando, como a gente diz. Então, nós sentimos, somos seres humanos, tem momentos que a gente fica meio para baixo, né? Mas como tem que apresentar-se bem, tem que sorrir, né? É aquilo que às vezes a gente demonstra com a aparência, mas a alma está triste, está abatida. Então, tem momentos que a gente sente assim, mas eu digo que, como Deus é tremendo, Ele usa pessoas, Ele inclina para a gente ir ao lugar certo, Ele restaura o corpo, a alma e o espírito. E nós podemos ver isso no dia a dia, porque a gente, eu digo a gente, porque nós somos uma família pastoral, eu, minha esposa e o Geisiel nos auxilia, e a gente lida com pessoas em diversos problemas, diversas situações. Então não é somente as pessoas, mas o próprio aquele que cuida, né? E há até hoje uma síndrome que está aí, burnout, alguma coisa assim, né? Burnout, que acomete as pessoas que cuidam. Então, pastores, professores, médicos estão sofrendo de coisas desse tipo, de doenças na alma, porque acumulam muitas coisas, muitas experiências e sofrem.
Então, eu posso dizer que em alguns momentos eu precisei de ajuda. Eu precisei de um profissional no campo da psicologia, na área clínica. E assim a gente tem que lidar com esse tipo de coisa para que possamos estar equilibrados, cuidando do templo que é o nosso próprio corpo, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. É muito bom o Senhor admitir isso também, porque às vezes justamente as pessoas, por cuidarem de outras, né, por estarem numa posição que ajuda outras, elas pensam que se eu pedir ajuda, as pessoas vão olhar para mim e ninguém mais vai querer que eu cuide, porque a gente tá mal também. Como se fosse um sentimento demonstrando fraqueza, quando na verdade não é. Pelo contrário, eu acho que você está demonstrando força, porque você está buscando força para poder cuidar do outro. O que é o tabu que as pessoas criam e têm ainda até hoje? Eu lembro de um momento que um dos pastores muito renomado no país, ele contou esse testemunho, eu gravei até hoje. Ele disse, olha só, eu pregando o sermão e me envolvi com o sermão de uma forma muito profunda, e eu acabei o sermão até chorando. Né? E ele disse, quando terminou o culto, depois a pessoa que procurou e disse, pastor, eu não vou ficar mais na igreja porque eu vi que o senhor é uma pessoa muito fraca. Chorou no púlpito da igreja. Olha só, meu Deus do céu, o próprio Jesus chorou quando viu a morte do seu amigo, e que ali era um momento de operar um milagre. Então, o ser humano, ele chora, às vezes não chora para expressar exteriormente, mas chora por dentro, chora na alma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar com as emoções e mostrar que somos seres humanos. Temos fraquezas, temos momentos difíceis, temos momentos alegres, temos momentos tristes. É incrível, porque nesse campo da teologia e do campo da palavra, do evangelismo, da fé, existem essas alterações. Então, ninguém melhor para falar do que aquele que passa, aquele que sente, né? Aquele que vive. Tem um provérbio bem interessante também, né? Que até no riso, né, dói o coração. Exatamente. Então, e tem tempo para tudo, né? Mas eu realmente gostei disso que o Senhor trouxe, assim. Porque a gente costuma olhar para as coisas de modo muito negativo, né? Mas, na verdade, alguém chorar, demonstrar fraqueza, deve aproximar as pessoas, né? Porque você é ser humano como eu. Senão você seria talvez inalcançável para mim, né? Mas não, você é como eu. Não, é realmente difícil. Em outra ocasião, foi uma criança que disse também, encontrou o pastor no supermercado, lá fazendo compra, e a criança falou, mamãe é o pastor. E o pastor faz compra também. Eu vejo muito O professor. pastor também come, também dorme, também se alimenta. Então, essas coisas as pessoas criam, né? Um estereotipo, e às vezes até mesmo a própria religião causa isso. Eu gosto de falar o seguinte: a religião ela tem que procurar trazer para as pessoas aquilo que Jesus ele veio plantar. Ele veio plantar o amor, demonstrando na vida, e veio trazer esperança, que é a salvação. Então, se você não tiver uma vida cristã com esse equilíbrio de amor, de paz e de esperança, está fora. Então, a religião que não produz isso, ela está adoecendo as pessoas. Como a gente vê muitos aí que entram em pânico, que se tornam sendo pessoas exploradas na fé, porque tem uma doença, um problema psicológico, e aí aqueles que não conhecem a palavra atribuem ao inimigo, atribuem a uma força do mal. E eu digo sempre, tem um momento que as pessoas precisam cuidar mesmo da sua alma para poder receber bem a palavra, para poder também estar bem na igreja. Uma mensagem, uma coisa assim, uma Pra mensagem fechar, fechar. de reflexão fica isso. Você como psicólogo, você como pastor, tipo assim, alguém está assistindo a gente que está ali, tipo, nossa, tá, sei lá, com esse momento depressivo. O que é que eu vou centralizar e guardar para mim? Isso. Então, eu queria agradecer, né, por essa participação aqui. A gente que agradece. Contribuir de alguma forma para quem está nos ouvindo também.
queria dizer assim, para você que busque se cuidar, né? Assim, o autocuidado, né? Essa coisa de você se priorizar, né? Se colocar como prioridade da sua vida em todos os aspectos, né? Como eu falei no início, a questão da saúde não é só a ausência de doença, né? A OMS define isso. Não é só não estar doente. A questão é que você tem que ter um equilíbrio biológico, psicológico e social. Então nós temos aí 3 dimensões que precisam estar equilibradas para que haja de fato saúde, né? Então, social no sentido das suas relações, de como você lida com as pessoas, né? Que você precisa melhorar o seu trato, seus familiares, liberar perdão, enfim, evitar disparos de raiva, né? O biológico, que é o que a gente já falou no início, como é que a gente está tratando o nosso corpo, estamos fazendo exames, estamos procurando saber como as coisas estão, né? E o psicológico, que é o mais negligenciado, por que não dizer, né? Que está no campo das emoções e que a gente sempre acha que dá conta. Então, assim, a minha consideração aqui final é essa: você busque conhecer sobre você mesmo, você busque ajuda, não resista. Você vai ver, muita coisa cai por terra quando você faz a primeira consulta. Você diz, meu Deus, era isso? Eu tinha medo de vir no psicólogo e de repente, né, eu tenho pacientes que foram à primeira consulta assim, amarrados, assim, a família empurrando, assim, abrindo a porta do carro e puxando no braço para o cabo entrar no consultório. E depois ele vem sozinho, bem feliz da vida, e fica contando os dias para chegar o dia da sessão. Olha que né? engraçado. Então, assim, eu digo isso, nem estou exagerando, já vi isso mesmo acontecer, né? De pessoas que chegaram a primeira vez muito resistentes e voltaram depois e estão comigo até hoje fazendo tratamento. Então, gente, vamos lá, vamos buscar essa ajuda. Os tempos que vivemos exigem isso, né? Essa preocupação aí com a saúde mental. Muito obrigada, Gisele, pelas suas considerações finais. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Grandemente. Pastor. Muito bem, eu fico muito grato também, muito feliz porque teve essa iniciativa, a clínica, né? E isso é muito bom porque mostra para as pessoas os caminhos que se podem seguir para se viver uma vida de qualidade, uma vida melhor. E é interessante trazer o pastor porque nesse campo da fé, muitas coisas aí estão acontecendo. A gente passou aí um tempo de pandemia onde as pessoas ficaram isoladas dentro de casa e as próprias pesquisas mostram, né, o aumento de problemas psicológicos de pessoas que estão sem motivação para viver e querendo até dar cabo em sua vida. Então, nessas horas, eu acho que se não for uma palavra que venha de Deus para animar, para fortalecer, para dar direção e de uma forma realmente genuína, conforme a gente entende, as pessoas ficam perdidas e acabam fazendo coisas que não se deve fazer. Então, tudo isso que a gente conversou aqui é muito importante. Eu falo para aqueles que estão nos assistindo que procurem pessoas capacitadas, pessoas que tenham realmente uma sabedoria dada por Deus, porque senão as pessoas acabam atropelando o ciclo da vida, as coisas que Deus deixou para se viver, elas trocam, elas começam a ser pessoas frustradas, decepcionadas com tudo e com todos, e até mesmo com a fé, sem querer se aproximar da fé. Mas quando se encontra um porto seguro, quando se encontra um lugar de paz, que é o nosso lema, né, Bet Shalom, a gente sabe que as pessoas se sentem mais alegres, mais otimistas, mais fortes, porque isso não nos isenta de enfrentarmos adversidades. No dia a dia elas surgem, mas como enfrentá-las? Então, a palavra de Deus diz tudo isso. Inclusive, o final do versículo que eu citei para vocês, ele fala justamente a receita, né? Ele diz, o apóstolo diz, quando ele fala que nós devemos viver cuidando da nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, ele também diz que tudo isso deve ser preservados até o tempo da vinda do Senhor.
Então, para nós cristãos, e acreditamos nisso, devemos cuidar, não podemos relaxar, devemos seguir com fé até o dia que Ele voltar. Amém. Eu queria finalizar com a oração. Deixa eu fazer uma oração. Amém. As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que se identificaram muito com esse assunto, que estão tristes, estão angustiadas, pessoas que estão sem um rumo, sem uma direção. Eu tenho certeza que depois desse assunto bem falado, que vai edificar muitas pessoas. Eu creio. Eu queria que o Senhor orasse por essas pessoas. Amém. Vamos fazer isso. Vamos orar juntos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por este momento especial desse podcast, onde podemos compartilhar, Senhor, de assuntos relacionados à vida humana. Cada um de nós, Senhor, ninguém aqui está imune, Senhor, dessas coisas. E podemos, Senhor, pedir a direção, a orientação correta, Senhor, para cuidarmos, não somente daqueles que estão aí sofrendo e carecendo, mas de nós mesmos, reconhecermos, sabermos como lidar com as situações. Então, ó Deus, continua capacitando, continua abençoando, Senhor, as vidas que têm, Senhor, esse privilégio, ó Deus, de ter uma orientação, de poder ouvir, de acatar a direção e o conselho e saber que o Senhor é aquele que cuida de nós, que tem todo o controle dos céus e da terra. Obrigado, Pai, por tudo, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo abençoar a sua vida de alguma forma, se trouxe informações importantes, então, por favor, não esqueça de curtir para a gente saber, deixa sua opinião nos comentários, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso também. E não esquece de continuar nos acompanhando nas redes sociais para que você não perca nenhum dos nossos próximos podcasts, que vai ser incrível. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Amém.